Olá. Hum. Bom, eu pensei o seguinte: como hoje eu ia fazer com vocês assistir o documentário lá sobre a privacidade hackeada, que eu acho que é um bom tema de discussão, eu pensei em fazer uma exposição aqui sobre o tema da educação e o Google e a influência que a companhia de tecnologia tem na educação em geral. Acho que seria um tema interessante para a gente discutir, talvez um tema para resenha. Que o tema da primeira resenha que eu quero passar para vocês é justamente esse. Quero que vocês discutam, deem suas opiniões, olhem os artigos lá que eu indiquei e tal, e falem a respeito do, da influência que as companhias de tecnologia têm sobre as nossas vidas, o que elas sabem da nossa privacidade e o que isso significa. Em aspectos isso influencia na sociedade. Se vocês veem isso como uma coisa positiva ou negativa, eu acho que seria um bom tema de discussão, é um tema bom para reflexão. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é uma descrição desse tema, que eu acho que é importante para a gente. Para o desenvolvimento da. Entra na questão até da nossa soberania nacional, como eu vou mencionar depois, mas tem umas coisas meio preocupantes que acontecem. Bom, um pouco de contexto. A gente está acontecendo uma coisa na América Latina e nas universidades em geral, que é a questão da. Com a questão da pandemia, isso está acelerando, mas isso já estava acontecendo antes. As grandes empresas de tecnologia viram um mercado, um potencial de mercado no ensino. O ensino é uma indústria bilionária no mundo inteiro e que por si só assim já atrai investimentos, mas de forma mais preocupante, algumas empresas estão começando a. Bom, eu vou explicar os aspectos. Para servir como uma motivação para a gente, tá? Motivação da minha preocupação, pelo menos, andando na questão da soberania, eu queria colocar para vocês aqui uma notícia que eu vi no site da UF. Isso aqui é uma notícia de março de 2020. Isso aí foi quando a pandemia começou, então eu imagino que essa negociação e toda essa tentativa já estava acontecendo antes da pandemia, que é evidente, que é a questão da ferramenta Conexão UF, que era tipo a ferramenta que eles usavam para questão digital, questão. Se a descontinuidade. Descontinuidade. É, se. A palavra está aqui, né? Descontinuada. Tá? E eu acho que isso aqui representa para mim o que é um dos aspectos mais preocupantes, junto com outros que eu vou mencionar também. Mas as universidades estão meio que entregando parte da sua autonomia para empresas comerciais. Tá? Ferramentas próprias que a gente tem, com as suas limitações que todo mundo conhece, estão sendo simplesmente abandonadas. E aí a gente está se tornando cada vez mais dependentes do uso de tecnologia de fora, com a qual a gente não tem nenhum controle. Se vocês assistiram o documentário antes, se não tiverem também eu vou. Também não é uma coisa que é muito fora do comum, mas as empresas de tecnologia são tanto quanto nebulosas a respeito das coisas que elas fazem com as nossas informações, os dados que eles coletam. É uma coisa meio preocupante a ideia de que a gente está entregando a nossa. E adotando essas ferramentas assim, sem muito critério. Na verdade, dependendo de onde a gente olhar, parece até mesmo que as pessoas adotam isso como uma coisa. Essa notícia aqui da Universidade Federal de Lavras, nem sei de onde é essa universidade, deixa eu olhar aqui. Mas essa notícia aqui, eu vou deixar ela na tela um pouquinho. Ela parece quase um anúncio, uma propaganda do Google, ou foi escrita pelo departamento comercial do Google.
Tipo, não tem nenhuma espécie de. Bom, vocês vão ler. Só enaltecendo os aspectos positivos de como isso é uma coisa boa, e todas as ferramentas, toda a comodidade. E eu, particularmente, não sei se isso é uma. Lavras, ela não. No sul do Brasil? Ah, em Minas Gerais. Tá. Tipo, essa notícia daí lê quase como uma coisa do departamento comercial do Google. Não tem. Não parece que foi nenhuma pessoa que escreveu, foi um computador que regurgitou isso daí. E assim, eu vou ser a primeira pessoa que vai admitir. As ferramentas que a gente tem, Siga, Moodle e tal, tem suas limitações. Tipo, Siga é bem restrito. E na verdade é o seguinte, as limitações que a gente encontra no Siga até servem como um exemplo de porque talvez adotar sem nenhum critério a coisa do Google seja uma coisa ruim. Tipo, quais são os problemas que a gente encontra no Siga? O Siga não é uma ferramenta desenvolvida pela Unila. O Siga é uma ferramenta que foi desenvolvida por uma outra universidade. E é um sistema que é vendido por uma licença que é negociada e tal, um valor nominal, cooperativo e tal, para desenvolvimento. O problema que a gente encontra no Siga são geralmente frutos do fato que, como nós não desenvolvemos o sistema, a gente não tem como fazer alterações que se adequam a nossas necessidades. Isso talvez seja um aspecto assim técnico para considerar essa adoção que está sendo feita nas universidades dessas ferramentas. Tipo, existe o aspecto da comodidade. Sim, o Google tem várias ferramentas que são extremamente fáceis de usar, especialmente no sentido da sala de aula, que tem muitos professores que têm dificuldade com essa questão de gravação de vídeo, edição. Não é assim, não é o meu caso, mas eu tenho interesse nisso como um hobby. Então, para mim, essa transição para o meio digital está sendo bem relativamente fácil. Eu não tive dificuldade nenhuma em gravar. Já tinha programa de gravação. Tudo isso já antes da pandemia, porque isso aí é um hobby meu. Então, essa transição inteira para mim está sendo bem tranquila. Mas eu sei que não é a realidade para a maioria. Tem muitos professores que têm dificuldade até para pensar na ideia de como é que eu vou gravar minha aula, como que eu faço para transmitir e tal. E existem ferramentas para isso, só que exigem um pouquinho de treinamento, um pouquinho de facilidade com computadores e tal, e nem todo mundo tem esse acesso, essa facilidade. O Google Classroom é aquela história. Você clica no botão, ele grava lá a aula, fica registrado, você manda direto até para o YouTube. Todos os documentos ficam salvos, é tudo cômodo, fácil. E é isso que é assim que está sendo vendido. E muita gente está indo na onda, porque a nossa ferramenta é cheia de problemas, ela não funciona direito, cai, é instável. E sim, dá para entender. Vamos começar a ser um pouco. Eu queria apresentar para vocês assim alguns aspectos que talvez sejam meio preocupantes nessa questão. Assim, para deixar claro, eu acho que já está mais do que claro isso, mas eu não vejo com bons olhos essa adoção que está sendo feita dessas ferramentas de tecnologia e a entrega desse monopólio. Então essa é a minha visão pessoal. Tudo que eu falar sobre esse tema vai estar meio sobre esse viés. Eu não confio nessas empresas gigantescas de tecnologia. Eu não acho que ele tem as melhores intenções. Eu não confio nas intenções altruísticas deles. Eu sempre acho que tem alguma coisa por detrás. Vocês podem ter opiniões diferentes de mim, não tem nenhum problema nisso. Eu só estou explicando por que o meu discurso, minha fala vai meio que nesse sentido. Eu quero oferecer tipo um contraponto. Que muita dessa discussão está sendo tomada no sentido de vamos ver quais são os benefícios e tal. Um pouquinho para o lado ruim disso. Então eu queria ver com você, mostrar para vocês aqui algumas coisas. Primeiro deles, por que talvez não seja uma ideia super boa adotar isso universalmente para escolas? Como que o Google ganha o dinheiro dele? O Google se tornou um gigante de tecnologia
Principalmente porque, assim, o Google surgiu como uma ferramenta de busca, de indexação de sites, uma ferramenta de busca. Você quer procurar alguma coisa, você vai lá e dá o Google. E ele vai te dizer quais são os sites que tem aquela informação que você precisa. Legal. Como é que alguém que faz um negócio desse ganha dinheiro? Simples. Quando você faz uma busca no Google, o que você buscou, qual site você clicou, o que é que você fez, tudo isso fica registrado lá. O que eles podem fazer com essas informações? Vendem para companhias de propaganda. Eles pegam essas informações, criam um perfil assim e dizem: quais são o tipo de site que interessa mais esse grupo de pessoa? Tá? Uma pessoa que está numa determinada faixa etária, onde ela mais clica? Quais sites ela gasta a maior parte do seu tempo? O que é mais chamativo para aquela pessoa? Todo esse tipo de informação é extremamente valioso para essas companhias de marketing, porque elas podem usar isso para direcionar anúncios. Mas mais preocupante do que isso, não só as companhias de marketing. A gente viu, vocês viram lá no documentário e nos artigos que eu mandei na aula da semana passada, que políticos, grupos políticos, também podem usar esses mesmos dados para criar perfis. E isso é uma coisa que a gente viu aqui no Brasil recentemente, com aquela questão dos grupos de WhatsApp, que foram mandados, que coletadas informações, coletados os números de celular e criados anúncios e essa distribuição de fake news. Não são só companhias de anúncios que veem esses dados. Mas por que a gente tem que olhar com uma certa preocupação para a questão das escolas? Eu coloquei aqui uma reportagem que eu achei sobre a cidade de Novo México, nos Estados Unidos, que o Estado lá está processando o Google. Por quê? Como é que o Google lá funciona nas escolas? Isso é uma coisa que talvez vai começar aqui no Brasil. Que assim, lá nos Estados Unidos, o Google começou a investir em educação mais no ensino superior. E nas escolas também, mas é que lá as escolas são... A relação entre a escola pública e a escola particular é um pouco mais nebulosa do que aqui no Brasil. Mas eu já vi alguns sinais de que o Google está começando a fazer essa movimentação de ir em cima de escolas. Mas o que o Google faz lá nas escolas dos Estados Unidos? Bom, eles vendem, da mesma forma que vendem para universidades, essas ferramentas dele, do G Suite, do Google Classroom, tal, e de mesmo modo colocam lá todos os benefícios, que ele é fácil acesso e tal. Além disso, o que eles fazem muito também, eles vendem para as escolas os laptops, como esse negócio que está aqui. Um exemplo, eles vendem o que chamam de Google Books, ou Chromebooks. São tipo computadores que só servem para você olhar a internet. Tá? E são computadores bem baratos. Eu vi em algum lugar que o Google ganha, acho que o lucro deles é tipo $10 por unidade, uma coisa muito insignificante, para cada unidade que eles vendem para escolas. E as escolas cedem esses livros, esses notebooks para as crianças e elas usam como uma ferramenta escolar. Aí ficam lá os livros, ficam lá as aulas e tal. Isso por si só já levanta algumas questões, e é justamente isso que esse artigo está descrevendo aqui. Lá nos Estados Unidos eles têm uma questão que companhias não podem, sem autorização expressa dos pais, coletar dados de crianças abaixo de 13 anos, menores do que 13 anos. O que esse processo que eles estão recebendo lá nos Estados Unidos diz é que o Google está usando essas ferramentas, os Chromebooks, os celulares e tal, que eles vendem para as escolas e são dados para as crianças, para coletar informações. Tipo, eles dizem onde as crianças estão, onde elas acessam, o que é que elas acessam, o que elas veem. Tudo isso além, porque assim, o Google diz, alegadamente, que essas informações são coletadas desses recursos só dentro do horário escolar e para informações específicas da escola, ou referentes à educação. O que esse processo está alegando é que
Na verdade, essas informações são coletadas também fora. Eu não sei se o processo teve um fim já, duvido. Talvez seja interessante de olhar mais a respeito e acompanhar. Mas, é. Tipo, o negócio alega? Que, provavelmente o que acaba acontecendo é, como as crianças têm aquela conta do Google ali, quando elas entram em outro recurso, aquilo ali também fica registrado. E o que esse advogado do Estado está dizendo é que essas informações são usadas e coletadas pelo Google. O que o Google alega, claro, é que essas informações não são usadas, as informações pessoais dos usuários não são usadas para propagandas. Ok, talvez não seja. Mas uma coisa que, a gente tem que levar em consideração é. Eu vou procurar aqui. Fazer um corte aqui rapidinho. Tá, eu encontrei aqui. Uma transição meio. Eu estava procurando esse artigo que eu tinha lido que eu acho que é interessante. É um artigo do New York Times falando sobre como o Google tomou conta da sala de aula. Também vou mandar o link para vocês, mas eu queria chamar a atenção para um pedaço daqui. Bom, basicamente esse artigo aqui descreve a história do Google com a sala de aula, como é que ele conseguiu, de maneira que na Microsoft e os outros gigantes da computação não conseguiram, entrar dentro das escolas e uma influência que eles tiveram. É esse pedaço daqui. Eu acho que é o pedaço que seria o mais relevante para a nossa discussão. Que é, escolas podem estar dando ao Google mais do que eles estão recebendo. E gerações de futuros consumidores. Esse talvez seja o maior interesse, um dos interesses, assim, motivadores dessa investida das companhias de tecnologia nas escolas. O que está dizendo basicamente aqui? O Google ganha cerca de. Foi aqui que eu vi a informação, não era $10, é $30. Para cada unidade que eles vendem dos Chromebooks e tal, das escolas. Isso já é uma coisa significativa, assim, se você considerar a quantidade, mas. Em termos do Google, do lucro deles, isso aí é uma coisa quase insignificante. O que eles realmente querem é essa questão das informações. E, tipo, a gente viu ali naquele negócio, no último artigo, que o Google alega que ele não usa as informações ali para servir anúncios para crianças e tal. Pode até que seja verdade. Assim, eu não tenho como saber. Ninguém. Na verdade, é um dos temas ali da. Assim, a gente não pode dizer nenhuma coisa nem outra. Mas essa notícia daqui eu acho que é um pouco estranha. Que assim, as informações e a conta dos usuários das escolas das crianças são marcados como contas para educação. O Google rastreia essas informações. De acordo com eles não usam essas informações para nada. Coisa. Só que o que acontece é que isso aí é um exemplo de uma notícia que a escola em si comunicou para os alunos, lembrando eles que eles podem migrar, depois que eles se graduarem, as contas deles de educação por uma conta pessoal. Migrar os dados. E aí entra a questão, será que o Google ainda tem todas as informações que eles já tinham antes? Porque pensa, a gente viu naquele documentário falando lá sobre como é que essas informações são rastreadas para criar perfis psicológicos. Imagina se você tem essas informações desde o momento que a pessoa já era uma criança e construiu um perfil psicológico acompanhando todos os hábitos dessa pessoa, desde a infância até a adolescência e até ela ser uma adulta. Eu, particularmente, não. Eu acho essa ideia uma coisa meio. Eu tô tentando dosar minhas palavras aqui, mas. Criar um perfil que tenha informações desde o momento que a pessoa ainda estava na escola até o momento que ela se torna adulta. Para adulto já é uma coisa meio estranha você ter todas as informações de onde você vai, de
que você acessa, quanto tempo você gasta no site. Quando você faz isso desde as crianças, essa aqui é a preocupação que ele está dizendo. Que essa pessoa está dizendo. Minha preocupação é que eles estão trabalhando, que o Google, no caso, está trabalhando para desenvolver um perfil da criança que, quando elas atingem a maturidade, eles vão conseguir criar um perfil melhor. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser chamada a atenção. E isso é um problema, na opinião dele. Na minha opinião também. Claro, o Google alega que, embora essa data, toda essa informação esteja lá no armazenada nos servidores dela, elas não são usadas por propósito de anúncio. Bom, eles alegam isso. Eu acho que talvez seja uma coisa para pensar. O resto do artigo também é interessante. Eles ficam falando um pouco sobre como eles começaram. Eu acho que talvez essa daqui seja a parte que a gente tem que prestar atenção em relação à América Latina. A estratégia deles para usar essas ferramentas começou nas universidades. Ela não começou nas escolas. A histórica que seguiu foi mais ou menos assim. Eles começaram a ser mexidos nas universidades, popularizaram essas ferramentas e depois migraram, eventualmente, para as escolas. Eu sinto que eles estão tentando seguir mais ou menos a mesma trajetória aqui no Brasil. E na América Latina, em outros países do Sul. Tem umas outras reportagens falando sobre isso, sobre o interesse deles. Deixa eu fazer um outro corte aqui para tratar agora de uma outra questão, um outro interesse que a gente talvez devesse prestar um pouco de atenção assim, no Google na ideia da educação. Eu acho que o título aqui já é bom o suficiente para dizer o que eles querem dizer. O sistema educacional dos Estados Unidos é bem diferente do nosso. Não é exatamente uma coisa fácil de comparar. Aqui no Brasil a gente tem as melhores universidades, são as universidades públicas. Isso aí não tem nenhuma competição. Lá nos Estados Unidos não existe quase universidades públicas, então a ideia de você ter universidades e o custo de universidade, fazer uma universidade é uma coisa completamente diferente. A gente não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Só que isso aqui é uma tendência que eu acho também uma ideia preocupante. E é uma nova investida que está acontecendo lá. O Google basicamente está querendo. E aí entra numa discussão até, que é uma discussão que acontece no meio da educação, que é a ideia de qual é o papel da educação, qual é o papel da formação. O que o Google está fazendo aqui ele começou a fornecer certificados e cursos para carreiras específicas. Tipo uma visão bem utilitária assim, do que é o papel da educação na formação do indivíduo. A educação é só uma certificação e é uma maneira da pessoa conseguir um emprego. É isso. Infelizmente, essa maneira que muita gente vê também o propósito da educação e da universidade. E é uma coisa que dentro da lógica do mundo capitalista realmente não tem muito como argumentar assim. As pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam sobreviver. Você precisa. É a forma que nossa sociedade está estruturada. Por outro lado, eu sempre fico meio assim com essa questão de tratar uma formação universitária só do ponto de vista puramente utilitário. Não é uma formação que parece que está interessada muito na formação do indivíduo, é só... Essas companhias precisam de uma ferramenta, elas precisam de alguém para sentar ali e fazer uma determinada coisa, então elas fornecem um curso para isso. Uma das preocupações de você entregar um monopólio da educação ao Google é justamente isso. Até que ponto o Google depois pode exercer a influência deles, ou outras companhias de tecnologia podem exercer a influência dele, no currículo das escolas, no currículo das universidades. Depois que essa relação começar a ficar um pouco mais nebulosa, e
em relação ao que eles precisam. Quais são os interesses dele para as pessoas que estão se formando? O que é mais útil? Quais são os cursos que não são tão úteis assim dentro da lógica deles? Então, uma coisa que sempre tem que ficar meio receoso assim nessa questão da autonomia é justamente isso. Uma das coisas que o Google está fazendo lá nos Estados Unidos é justamente essa questão. Eles estão fornecendo certificados para a pessoa poder trabalhar e arrumar empregos dentro do Google, dentro das suas subcompanhias. E são quase cursos técnicos para fazer funções específicas. Eu acho que isso aí é um tema bom até para a gente discutir de novo depois na outra aula. Eu gostaria de saber opiniões de vocês. Mas só para apresentar um problema. Não é só o Google também, a Microsoft. Esse ímpeto assim que está tendo para as universidades se focarem não como uma formação do indivíduo, mas sim para atender as necessidades do mercado de trabalho. E parte desse movimento assim de você entregar a autonomia das universidades para essas companhias de tecnologia, justamente até que ponto a gente teria para resistir, caso fosse interesse em resistir, a essa tendência dessa migração. Eu acho que isso aqui pode ser um tema depois para a gente discutir. Deixa eu fazer um outro corte e passar para outro aspecto para a gente considerar aqui do Google e da educação. Bom, isso aqui é um comunicado da... Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá o negócio da UF no começo? Que eu falei que eu levei isso com maus olhos. Isso aqui é um comunicado da seção sindical da Andes, lá da UF, questionando sobre o uso de plataformas de aprendizagem. É uma das poucas coisas que eu achei assim meio críticas da questão da UF. Da questão da adoção das universidades. Que ele até adota alguns aspectos, assim, justamente na questão da falta de autonomia, dizendo algumas dificuldades até de natureza mais prática que foi encontrada pelos professores da UF. Isso é um outro aspecto, assim, para voltando um pouquinho. Porque, assim, eu falei já da questão da informação, questão dos dados coletados e a questão dos interesses maiores do Google a respeito da... Qual é a direção que a educação está tomando? Infelizmente, eu não achei muito disso... E tem muito disso escrito em inglês. Não tem muito disso escrito em português. Infelizmente, por questão de tempo, eu não consigo traduzir todos os artigos que eu encontrei, mas eu acho que isso seria um tema bem interessante de começar a ser estudado pelas pessoas aqui no Brasil e nos países da América Latina. Porque essas movimentações que o Google está fazendo e essa direção da educação se tornar uma coisa puramente utilitária, eu acho algo que é um tema bem crítico a ser tratado. Mas aqui é uma coisa mais de natureza prática. Por exemplo, algumas das coisas que são anunciadas assim como vantagens é que todas as sessões do Classroom estão salvas, ficam disponíveis. E aí, só que aí algumas limitações que acabaram acontecendo, tipo as gravações ficaram disponíveis apenas por 30 dias, depois são apagadas porque a licença que a UF adquiriu não foi exatamente a licença que permitia todos esses usos. E, bom, depois eu vou mandar para vocês lerem. Eu acho que é um tema interessante aqui que está sendo tratado. E eles tocam aqui também na questão da entrega de dados e o que está sendo feito. Do fato do contrato ter sido feito sem licitação. Eu vou mandar esse artigo para vocês darem uma olhada depois. Assim, esse vídeo agora é mais para servir de uma motivação mesmo para a questão da resenha. Eu só queria apresentar para vocês algumas coisas. Talvez eu acho que seja, talvez até valha a pena a gente fazer mais uma terceira aula para discutir especificamente esse assunto, tendo em vista também o fato da gente ter assistido o documentário. Então eu acho que fazer mais uma discussão livre assim
Para quem tiver interesse, na descrição do vídeo eu coloquei o link da maioria dos artigos que eu olhei aqui e abri com vocês. Então, se você já tem um conhecimento assim de inglês, é interessante para olhar. Se não, vocês sempre podem usar o Google Translate também, que é uma ferramenta do Google, que traduz artigos aí, você tem lá. E vai ficar registrado lá que vocês viram esses artigos assim falando mal do Google. E vocês acessaram esse vídeo daqui, que também é crítico ao Google no YouTube. Monopólio de tecnologia. Mas é isso aí, gente. Então, esse vídeo aqui serve como uma motivaçãozinha. Eu acho que a gente já pode fazer uma resenha sobre o tema, a opinião de vocês sobre o que está acontecendo na educação. Talvez mais especificamente sobre o documentário que a gente acabou de assistir, dessa influência da companhia de tecnologia, essa coleta de informações que tem nas nossas vidas pessoais e na vida pública. Eu acho que é um tema bacana da gente discutir. E eu acho que na próxima aula eu vou fazer uma volta a esse assunto da educação especificamente. Eu acho que seria interessante para vocês darem a opinião de vocês. E aí a gente pode tocar também em alguns aspectos e algumas tendências da educação dentro da América Latina que estão acontecendo, que não necessariamente estão ligadas à questão do Google. Mas é isso aí, gente. Então, até a próxima. E fica por aqui.